Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Vamos dar continuidade à nossa matéria de História do Cristianismo, ok? Estamos trabalhando aqui a questão do papado, né, do papado pontificado latino, né, do Papa de Roma, como se deu então o desenvolvimento, o crescimento, a expansão e o domínio sobre todo o território europeu. E o contraste, né, entre esta força eclesiástica e política e o que se desenvolveu no mundo oriental com o Império Bizantino ou a Roma do Oriente. Ok? Então encerramos a aula passada falando acerca da mudança da capital para Constantinopla, né, como Constantino se empenhou em levar a capital para a antiga cidade de Bizâncio, onde ele já havia observado algumas características que chamaram a sua atenção, quando Licínio ali se refugiou e viu que a cidade de fato era muito difícil de ser invadida devido a estar cercada pelo mar e ser um istmo, né? Então ter um acesso pequeno que facilmente poderia ser fortificado por muralhas. Então você poderia ter uma grande guarda naval, né, juntamente com muralhas fortificadas e também as fortificações da própria cidade. Então, tanto motivos estratégicos, né, estratégia militar, quanto geográficos, porque a cidade de Constantinopla ficou a meio caminho entre toda a porção oriente e a porção ocidente do império, que agora foi reunificado sob a égide de Constantino. Ele, com brilhantes estratégias políticas, conseguiu eliminar os seus opositores e agora reunifica o império, o que não vai durar muito, porque aqueles que deram continuidade a esse processo, chegando à época de Teodósio, nós temos a divisão do Império em dois. Nós temos o Império Romano do Oriente, que se torna o Império Bizantino, e o Império Romano do Ocidente, que cai para os bárbaros. E somente para relembrar, nós temos aí a grande extensão do Império Romano, que vai desde as Ilhas Britânicas ao norte, até o norte da África. Você pode ver aí as possessões romanas ao norte da África, estendendo-se aí para o Egito e chegando até a região aí do Tigre e do Eufrates, a região da Mesopotâmia, ficando aí o reino Parta, né, os reinos Parta, Persa, que não conseguiram ser dominados pelos romanos, e ao norte fazendo fronteira com os germanos, né, principalmente os germanos, ok? Então temos aí a grande extensão do Império Romano, as divisões, conforme estão colocadas aí no mapa. Aí seguindo, a gente falou também acerca da grande obra romana. Eu havia prometido trazer essa imagem, na qual a gente vê alguns locais onde ainda se observa a qualidade das estradas romanas. Então você está vendo aí uma estrada romana bem pavimentada, com pedras, com muros, né, para impedir a erosão, né, a destruição aí desse empreendimento. E o mapa que apresenta aí toda essa malha, né, de estradas, de caminhos, né, de vias construídos por Roma para facilitar a comunicação e que foram muito úteis para o cristianismo, tanto no sentido da Pax Romana, que unificava os povos, quanto também num plano mais prático, as estradas que viabilizavam a comunicação, né, o deslocamento por essas terras longínquas, tá, ok? Então temos aí o Império Romano. Um pouco aí sobre a questão da sociedade romana, vamos passar adiante, então é interessante termos algumas informações para não esquecermos aquilo que já aprendemos a respeito, né? Acerca da sociedade romana, eu quero só dar uma relembrada para você, com o slide que está em tela, que nos diz: acerca dos patrícios, cidadãos descendentes dos primeiros habitantes da região, proprietários de terra e gado, compunham a aristocracia romana. Aristocracia por nascimento, descendência monárquica. Então esses eram os patrícios, esses eram os habitantes da Itália, tá, ok? De onde partiu, de onde iniciou a grande conquista de Roma. Quando Roma consegue vencer as primeiras batalhas internas, se solidifica como um reino, como uma república, e depois passa a investir, né, em outras campanhas, quando consegue vencer Cartago, domina a Grécia, invade o Egito, e aí um processo de expansão tanto para o oeste, né, para a Península Ibérica, quanto para o leste, a Palestina, a Mesopotâmia e por aí vai. Então nós temos aí de onde principiou
e a diferença que havia, né, entre ser um patrício e ser um cidadão romano que adquiriu esse título ou por uma benesse fornecida aí pelo Império Romano às cidades que firmavam um acordo de paz. Então chegou um período histórico em que eles começaram a fornecer cidadania romana a algumas cidades importantes estrategicamente. E outra situação ainda na qual começaram a vender cidadania romana, que foi o contraste entre Paulo e aquela autoridade, né, que havia o prendido, havia o encarcerado, e ele reclamou de sendo um cidadão romano, não ter tido o direito do devido processo legal. E aí ele vai tentar soltá-lo na surdina, mas ele requer todo o rito, conforme era devido. Ele, naquele diálogo, o cidadão diz para ele que adquiriu com muita alta soma de dinheiro, e ele diz em contrapartida que ele tem aquele título por nascimento. Então é uma categoria superior, né? Os plebeus livres, mas sem qualquer direito, apesar de terem fortunas. São maioria em Roma, camponeses, artesãos, pequenos proprietários, comerciantes. Casamento com patrício é proibido. Então você tem aquilo que para os romanos vai causar um grande escândalo e vai fazer com que eles acusem os cristãos de serem niveladores da sociedade, quando o cristianismo começa a passar por cima dessas estratificações sociais. Você vê que mesmo se alguém morando em Roma, mesmo que ele tivesse posses, mesmo que ele tivesse poder, né, poder político, poder econômico, terras, mesmo assim ele não tinha a mesma honra, a mesma dignidade dos patrícios, né, daqueles que eram naturais daquele lugar, naturais daquela terra. Então você vê essas estratificações sociais, essas diferenças, né, que eram bem demarcadas e que o cristianismo ignorou totalmente e unificou todos debaixo de uma mesma fé. Os clientes dependentes dos patrícios, agregados, serviçais, uma vez cliente de uma família, nunca mais pode se desligar dela. Então aqueles que estavam ligados diretamente a esses patrícios, né, por meio de serviço, por meio de favores, tá ok? Por meio de dívidas, né, algum tipo de comprometimento, então eram aliados deles e deviam então permanecer nessa condição. Os escravos, grupo ainda pequeno nesse período, são indivíduos endividados ou vencidos de guerra, considerados mercadoria. Eles não tinham qualidade civil, de pessoa, direitos, tá ok? Eles eram um objeto que poderia ser utilizado pelo patrício ao seu bel prazer. Poderia ser morto, poderia ser utilizado, empregado em qualquer tipo de atividade. Então essa era a condição dos escravos, e é nisso que o cristianismo também vai intervir de forma muito decisiva, fazendo com que seja entendido que cada pessoa tem intrinsecamente um direito inalienável à vida, tá certo? Que cada pessoa tem essa condição por nascimento, uma vez sendo criaturas de Deus e sendo Deus criador de todas as coisas. Então, a partir desse conceito, entende-se que até o escravo também tem seus direitos mínimos. Ao longo do século IV a.C., os patrícios latinos aproveitaram a fragilidade dos reis etruscos, imersos em diversas guerras, e assumem o poder de Roma, tornando esta uma república, res publica, coisa pública, ou seja, uma cidade cujo governo é administrado pelos cidadãos romanos que compõem o Senado. Você tem o princípio de Roma, né? Você entender desde aquele princípio até essa situação que é retratada aí nesse alto relevo, na qual o general Tito invade Jerusalém e leva os bens este que contribuirão também essas riquezas na construção do Coliseu. Ok? Você vê retratado aí, como eu também tinha prometido, a menorá. A menorá que estava no templo está sendo carregada aí, tá certo, por esses escravos que foram capturados aí pelas legiões romanas. Então você tem uma procissão adentrando a cidade, tá certo, para ser ovacionado pelo povo, os generais serem condecorados. Aí você tem os espólios de guerra, né? Esse mapa agora retrata a grande expansão do cristianismo de 300 a 600 da era cristã. Os pontos vermelhos, os locais de maior concentração de grupos cristãos, até os outros que estão aí
colocados, né, de uma cor amarelo mais clara, locais onde o cristianismo está se expandindo, tá ok? Então temos aí o cristianismo alcançando todas essas terras, se expandindo, pregando o evangelho e modificando toda a estrutura social, modificando toda a estrutura do Estado, até que de fato o cristianismo vai chegar ao governo, né, ao poder político até. Quando então vamos ter algumas alterações, conforme já analisamos até na aula passada, algumas benesses, com o fim da perseguição, com o reconhecimento, tá certo, da religião como uma religião autorizada e até uma religião oficial em alguns momentos. Então, alguns imperadores tornam de fato o cristianismo oficial, como acontece em Bizâncio, mas por outro lado um grande mal com um envolvimento cada vez maior no mundo político e na corrupção deste mundo político, né? Não apenas pelo fato de estar envolvido em política, porque a igreja na atualidade também precisa interagir com a política, uma vez que é um grupo da sociedade e uma vez que os seus integrantes são também cidadãos da cidade, tendo direitos e deveres. Então não é de estranhar que em algum momento a igreja também, como uma organização, interaja com a política. Esse não é o problema. O problema é quando a igreja começa a se contaminar com a corrupção que está no meio político, e ela começa a fazer parte também da estrutura desta igreja. Então nós temos aí a corrupção também no meio eclesiástico. Chegando então à parte que está sendo abordada aqui na apostila, a divisão do império. A divisão do império, conforme o mapa nos indica, tá ok? 395 d.C., Teodósio, depois da morte dele, fica bem clara essa divisão entre a Roma do Oriente, com essas possessões, que incluem ainda o território dos Balcãs, né, onde está a Grécia, a Macedônia da atualidade, também ao sul, o norte da África, tá certo? Com o Egito, e o leste, região da Palestina, e o que atualmente é a Turquia, e também o norte da Mesopotâmia. Territórios estes que não conseguirão ser mantidos por muito tempo pelos bizantinos, principalmente com a ascensão do islamismo, aí por volta do ano 600 da era cristã. Com a ascensão do islamismo, muito desse território será perdido, e Bizâncio será muito diminuída. Ela conseguirá estender a sua existência até o ano 1400 e tanto aí da era cristã, devido à sua boa localização. Então, local de fácil defesa. Então, se entrincheiraram aí neste lugar, e as saídas para o mar também são muito benéficas. Então, eles conseguem estender a sua existência. Mas quando vem o advento aí do Império Otomano, que também está inserido aí dentro do islamismo, mesmo não sendo árabe, inclusive futuramente vou gravar algumas aulas aí especificamente tratando acerca dessa questão do Oriente Médio, destes conceitos de islamismo, que é um conceito de religião, e os conceitos de etnia. Você tem árabes, otomanos, persas, mouros, tá ok? Você tem diversos conceitos aí de etnias que estão também dentro, tá certo, de um conjunto maior, falando agora no aspecto religioso, estão dentro do islamismo, ok? Mas são povos diferentes. Então, por exemplo, os otomanos, que também estão dentro do islamismo e serão os grandes opositores, grandes inimigos, adversários dos bizantinos, ok? Inclusive vão extinguir este império definitivamente, quando tomam a cidade, modificando o nome dela para Istambul, o que é na atualidade, tá? Então temos aí a parte da Roma do Oriente e a parte da Roma do Ocidente, na qual você tem um quadro político muito diferenciado. Na Roma do Oriente você tem um poder centralizado no imperador, então você tem uma sucessão de imperadores que está reinando e que tem um grande poder político, inclusive sobre a igreja também, tá ok? Então a igreja também sofre muita influência. Você tem alguns imperadores até que se tornam hereges, um imperador que adere ao monofisismo e impõe isso à igreja, encontrando a igreja ortodoxa, encontrando alguns adversários que sofrem, que são perseguidos, e tentando impor isso também à igreja do Ocidente, que se opõe e também sofre algumas consequências por isso. Aí na parte do Ocidente, você tem sinalizado em verde no seu mapa aí a Itália, a Gália, que é um enorme território que será futuramente a França, e a Espanha, tá certo? Que será dividida, né, Península Ibérica, entre Espanha e Portugal, ok?
Então você tem aí estes grandes territórios, né, que está aí ao ocidente e que tem, diferentemente da parte oriental, sofre aí pelo vácuo de poder, né? Então você não tem um poder centralizado que seja forte. Então os últimos imperadores romanos que reinaram aí nessa porção foram muito fracos, né, e não conseguiram concentrar poder, não conseguiram impor sua influência. Então foi uma decadência, né, até que Rômulo Augusto é deposto aí por Odoacro, né, um bárbaro. Então você tem a movimentação de diversas hordas bárbaras que estão golpeando principalmente a parte ocidental por ter essa descentralização do poder. Então quando de fato o último imperador romano cai, o poder que resta, a instituição na verdade, né, que o poder estava na mão dos bárbaros, poder das armas, poder militar. Mas o único grupo que resta como instituição milenar, forte, organizada, né, com cultura, com educação, com técnica, quem resta é a Igreja Católica Apostólica Romana, ok? E a figura do Papa como um líder centralizador, inclusive um líder que pode decidir questões entre esses reis bárbaros, um árbitro. Então o Papa torna-se, na verdade, vamos dizer assim, um árbitro entre essas decisões, entre esses diversos reinos que surgem, e a Igreja Católica torna-se um manancial de conhecimento, né? Torna-se aí um depositório, né, de conhecimento, de sabedoria, né, de ordem, de organização, jurídico, religioso, filosófico. Inclusive começam a comunicar isso para essas novas aristocracias que surgiram, né? Então os bárbaros começam a organizar os seus reinos, ainda estão em muita disputa entre si, entre eles, mas quando isso começa a se estabilizar, começam a surgir então essas aristocracias ligadas a esses reinos. E aí quem vai interagir dentro dessas cortes serão os representantes da Igreja do Ocidente, da Igreja Católica Apostólica Romana, ok? Então um pouco mais aí sobre como eram essas divisões dessas regiões, né? Essas regiões administrativas, tá ok? Isso aí por volta do ano 400 da Era Cristã. Então, a divisão principal entre leste e oeste e as subdivisões dentro de cada uma dessas macro-regiões, tá ok? Agora, esse mapa que nos mostra aí a parte do Oriente, Império Romano do Oriente, concentrada, enquanto a parte do Ocidente está dividida entre essas diversas forças bárbaras que estão lutando pelo poder, tentando se impor, né, e tentando definir aí seu raio de influência, né, seu raio de domínio. Então temos aí lombardos, ostrogodos, alamanos, saxões, burgúndios, francos, anglo-saxões, bretões, suevos, visigodos. Temos aí vândalos, né, no norte da África. Então todos eles guerreando entre si, tentando também impor a sua força, né, impor aí o seu domínio sobre essas regiões. De fato, eles derrubam o Império Romano que esteve ainda presente aí, começam a dividir essas terras, estabelecer seus reinos, então o catolicismo vai interagir com eles, ok? Texto que eu quero trazer, estamos aí na parte de desenvolvimento do poder da Igreja Romana. O desenvolvimento do poder da Igreja Romana. Ele traz aqui para nós, somente ler alguns pontos interessantes aqui na apostila que diz, ó, ainda na divisão do Império. As fronteiras eram demasiadamente extensas e o perigo da invasão dos bárbaros era constante. E o imperador sozinho não podia proteger seus vastos domínios. Desde Diocleciano, 305, havia já iniciado uma divisão da autoridade com a numeração de imperadores aliados. Tetrarquia, que a gente já explicou. No ano 395, Teodósio completou a separação. No governo deste, o mundo romano foi dividido em oriental e ocidental, passando primeiro pela reunificação de Constantino, ok? E depois já houve, na verdade, uma divisão leste-oeste com Constantino e Licínio. Aí depois Licínio cai e Constantino reunifica. Mas Teodósio verá depois que
a Roma Oriental, que era a parte forte devido ao processo político da mudança da capital e da concentração do poder no Oriente, mas chegou um momento que a Roma do Oriente não conseguiria fornecer auxílio à Roma do Ocidente. A Roma do Ocidente teria que se virar. O imperador em Roma teria que se virar com os bárbaros, coisa que ele não conseguiu. Então a Igreja Católica conseguiu interagir em alguns momentos com os bárbaros para que eles não trouxessem uma destruição total da cidade, mas não impedir o domínio. Então eles conseguiram entrar e dominar, inclusive depor o antigo imperador romano. Então você tem essa situação e Teodósio vai estabelecer uma divisão de fato. Então será dividido entre Oriente e Ocidente, separados pelo mar Adriático. O Império Oriental era denominado grego, ao passo que o Ocidental era denominado latino, em razão do idioma que prevalecia em cada um deles. A divisão do Império foi um presságio futuro da divisão da Igreja. Exatamente, inclusive todas essas questões políticas e culturais, começando pela língua, né? Na parte latina, né, conforme o próprio nome assim deixa claro para nós, a língua latina prevalecia, né, o latim. E na parte oriental, o grego. Então você tem aí dois mundos que vão se desenvolver de forma separada e em alguns momentos de fato antagônicos. No desenvolvimento do poder da Igreja Romana, a cidade de Roma foi suplantada por Constantinopla em sua posição de capital política do mundo. Agora veremos a mesma Roma afirmando seu direito de ser a capital da Igreja. Aí traz aqui alguns motivos que eu vou colocar para você, cada um desses aqui, ponto a ponto, mas antes quero contribuir com o texto aí da obra que eu escrevi, a Reforma, a Reconstrução do Templo de Deus, ok? Então vamos trazer alguns textos aí que contribuem com o entendimento da nossa aula. Constantino. Seria de uma grande estupidez desprezar os motivos pelos quais o historiador, que no caso é Eusébio de Cesareia, descreve a vitória de Constantino em tons tão vibrantes que o fazem semelhante à épica vitória dos hebreus sobre as tropas de Faraó. Seria muito fácil para os que estão afastados das atrozes perseguições, martírios, estupros, degolações, crucificações, esfolações, empalações e outros tantos métodos absurdos de infligir dor, olhar para essa atitude com total desprezo e reputar o mesmo historiador como um reles bajulador oficial. Todavia, creio que cada um deve ser julgado dentro de seu tempo e de acordo com suas reais possibilidades. Assim é que devemos entender a empolgação com que este personagem é recebido, tendo em vista o benefício e o favorecimento que trouxe aos sofridos cristãos e como proporcionou uma total alteração do quadro da situação, tirando-os do patamar de escória da sociedade e lhes atribuindo a partir de então serem de fato a religião do Estado, com todas as benesses daí advindas. Então, o primeiro momento em que nós enxergamos os benefícios inegáveis, tá certo, que foram adquiridos pela Igreja. Então, seria muito injusto, a partir do nosso ponto histórico, emitimos um julgamento sobre Eusébio de Cesareia, por exemplo, sobre Panteno também, e julgar que eles eram loucos, ou eram bajuladores, ou eram interesseiros, porque emitiram elogios em relação a Constantino. Nós temos que ver que o seu elogio está ligado ao fato de Constantino ter beneficiado, sim, o cristianismo no sentido de interromper definitivamente essa perseguição com o Edito de Milão. Ok? Então, nesse sentido. Agora, no sentido das corrupções que se darão a partir desse entrelaçamento entre igreja e Estado, certamente estes grandes homens de Deus também não concordariam com isso, né? Não elogiariam, né, esse tipo de situação. No entanto, seria também obscurantista deixar de perceber os males que sobrevieram em consequência dessa sinistra associação. E talvez possamos, em primeiro plano, assinalar que a partir de então, o cristianismo não é mais uma questão de fé. Esta aqui é uma questão crucial, importantíssima. Porque até aqui, ser cristão era um desafio pessoal. Então aceitava-se a fé cristã, ou era comunicada pelos seus pais, e se permanecia nela à custa de muito sacrifício. Se permanecia nela à custa, às vezes, de sua própria vida, de perseguições, ok? De desprezo da sociedade.
Então pagava-se um preço alto para ser cristão. E aí você necessariamente tinha dentro da igreja aqueles que estavam de fato comprometidos com ela, que estavam envolvidos com ela, que tinham um compromisso com a pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas com a mudança do quadro e principalmente com a centralização da fé cristã agora como um veículo de poder, como um braço forte do Estado, você atrairá muitos interesseiros, muitos hipócritas, muitos falsos cristãos que até hoje têm figurado no meio da igreja e que buscam sempre se beneficiar com alguma vantagem, algum privilégio, tá certo? Muitas das vezes pessoas que fracassaram nas suas carreiras e se associam ao cristianismo para tentar obter nessa associação algum benefício pessoal, algum benefício próprio. Muitas das vezes mancharam seu nome com atitudes perversas e agora forjam falsas conversões para tentar equilibrar a balança, né? Dizer que agora está num processo de arrependimento, transformação de vida e tal, mas que na verdade apenas é uma encenação e na verdade em ato contínuo a gente vê essas pessoas abandonarem o evangelho ou cometerem vergonhas, né? E cometerem escândalos dentro mesmo da igreja, né? Dizendo-se pertencentes a igrejas. E aí quando você vê essa situação repetir-se ao longo de tantos séculos e na atualidade, pessoas aproximarem-se do cristianismo com objetivos apenas de benefício próprio. Como Paulo deixou muito claro na carta, né? Todos buscam o que é seu, mas ninguém busca o que é de Cristo. Nós temos aí Paulo já enxergando estes que amam o presente século. No entanto, seria obscurantismo, como eu já li. O cristianismo é mais uma questão de fé, de aceitação espontânea a Cristo como o único e suficiente Salvador, à custa de desprezo e de perseguições. Não. A partir de então, ser cristão é apenas uma questão de nascimento. Nasce-se cristão, e principalmente quando implantado o chamado pedobatismo, né? Que impressionantemente é realizado ainda por algumas denominações reformadas, tá ok? Então, alguns ainda prosseguem aí nessa prática do pedobatismo, batizar crianças, então totalmente, né, fora daquilo que o Evangelho fala acerca de batismo para arrependimento de pecado. Então, como uma criança que não tem consciência se arrepende de alguma coisa. Então, nós temos aí uma estratégia política muito bem desenhada, que é batizar a pessoa criança e dizer que ela já está associada àquela fé, já cresceu associada àquela fé. Então, você tem uma pessoa que vai dar continuidade ao cristianismo meramente por tradição e não por aceitação pessoal. Ele não teve um relacionamento pessoal com isso que ele está professando. Ele apenas tem um relacionamento tradicional. Ele vai dar continuidade a isso como mera tradição, como mero tradicionalismo. Aí surge a famigerada frase: eu nasci católico, vou morrer católico. Não que ele tenha nascido católico, mas foi batizado muito cedo. Vamos lá. Nasce-se cristão, né? Entre aspas, colocaria aí, né? Mesmo que ao longo de toda a vida e até mesmo até o leito da morte, jamais se tenha descoberto que verdadeiramente venha a significar ser servo do Senhor Jesus Cristo, uma vez que não o conhecem nem com ele se relacionam. Esse é o terrível prejuízo, né? São cristãos nominais. E desta associação, desta geração que vimos ao longo da história crescer e se multiplicar os males que afetaram o corpo da igreja, levando-o quase à morte. Aí você começa a entender por que ao longo da história você vai ver, você vai ler, né, vai ouvir acerca de tantos escândalos dentro da igreja cristã, das coisas mais atrozes, das coisas mais absurdas, né, dos papas que se levantaram e fizeram as coisas mais absurdas, da prostituição dentro da igreja, da venda de indulgências, do enriquecimento em cima da miséria do povo, da pregação e da comunicação de certas ideias que mantinham a mente das pessoas cativas, apavoradas, aterrorizadas, né? Então, com isso você vê, muitas das vezes, pode até compreender melhor porque na Renascença e no Iluminismo se manifestava uma atitude tão hostil em relação à igreja. Claro que essa atitude levou eles à destruição, principalmente porque eles começaram a rejeitar não apenas a instituição, o que foi feito pela reforma, a reforma no mesmo
no mesmo momento histórico do Renascimento, do Iluminismo, eles fizeram a rejeição da instituição católica e não da Bíblia, e não de Deus. Agora, muitos desses pensadores rejeitaram primeiramente a igreja, depois rejeitaram a Sagrada Escritura, depois rejeitaram mesmo a Deus. E aí nós temos aí a destruição destas mentes, né, que eram até mentes muito brilhantes, muito inteligentes, muito perspicazes, mas se embruteceram com esse tipo de atitude. Né? Mas por que toda essa revolta? Porque dentro do cristianismo você tem essa mudança, terrível mudança de paradigma, né? Agora você não se pauta mais pela verdade do evangelho, e sim você recebe e comunica uma mera tradição fria, vazia, com a qual você não tem contato. Né? Você não tem mais contato com a pessoa bendita de Cristo, e apenas com mero tradicionalismo. E a partir daí você tem total perda de significado, uma total perda de direção, tá certo? Desse cristianismo ao longo da história. E você vai ver todo aquele processo de destruição, né, que vai se desencadear por meio de diversos fatos históricos que trazem vergonha para o cristianismo, né, devido a esta contaminação, devido a essa perda de direção. Até que de Deus vem o remédio chamado Reforma Protestante. Mas antes disso, veremos os diversos sintomas do adoecimento que ao longo da história nos apresentaram uma igreja completamente deformada e quase irreconhecível em relação à igreja modelo de Atos dos Apóstolos. Olha o distanciamento que está havendo, né? Por isso que não é sinônimo, a igreja católica não é sinônimo de igreja primitiva, como alguns querem fazer entender. Quando você tem o surgimento da instituição, tá certo? Politizada, poderosa, reinante, que inclusive se arroga ser a rainha de todas as igrejas, né? que se arroga o direito de estar acima de todas as demais. Quando surge esse contexto, você aí já está num afastamento muito grande em relação à igreja primitiva, ok? Afastamento esse, né, o rompimento histórico que principia com Constantino. Então, inegavelmente, isso principiou com Constantino, porque agora há uma associação, há uma força política. Então, agora a igreja não está totalmente comprometida como esteve com a pregação, com a fé em Cristo, com a comunhão com Cristo, tá certo? Com a afirmação da pessoa bendita de Cristo Jesus por meio do seu testemunho, por meio da sua vida. Não, a igreja agora está interagindo também com forças estatais, com poder político, poder de influência, com poder econômico, recebe doações do imperador, ok? Tem aí as suas reuniões custeadas pelo imperador. O imperador também dá opiniões, também interfere, e chega um momento mesmo que o imperador ele governa, né? Ele coage mesmo, obriga a determinadas decisões dentro da igreja. Aí você tem uma associação muito perigosa, muito prejudicial, ok? Então, com isso você tem um rompimento entre a estrutura da igreja primitiva e essa nova igreja que está se construindo a partir de então, tanto com relação à igreja ortodoxa grega, né, ortodoxa bizantina, quanto à igreja apostólica romana, que também vai crescer aí numa estrutura de poder e vai interagir também com forças, tá certo, governamentais, e vai ser também um braço. Na verdade, em alguns momentos, o Estado que era um braço da igreja, de tanto poder que ele adquiriu. Vamos lá. E os sintomas foram multiplicando-se ao longo da história com a instituição, e aí você tem diversas práticas que começam a ser instituídas dentro da prática cristã e que não tem respaldo bíblico e que não sentem mais, os seus líderes não sentem mais qualquer necessidade de justificar essas práticas biblicamente, porque você tem a partir desse momento muitas lideranças que olham para a Sagrada Escritura como se fosse apenas algo que eles podem, vamos dizer assim, utilizar ou não quando for benéfico a eles, ok? Graças a Deus, já estudamos isso na introdução ao Novo Testamento, pelo processo histórico, a Sagrada Escritura, por esta época, ela já estava fechada, ok? Então você tem apenas uma organização
dos textos numa coleção. Quando você vai ter com João Crisóstomo, né, a afirmação da grande coletânea de textos sagrados chamada To Biblion, tá certo? Ou a Bíblia. A Bíblia, né, os livros, né, tá, um conjunto de livros. Então você tem ali apenas uma organização que reúne textos do Antigo e do Novo Testamento. Textos esses que já estavam prontos, que já estavam circulando pelas igrejas, que passaram algum tempo em análise e que agora são ratificados como canônicos a partir do testemunho das comunidades acerca deles. Mas nesta época você começa a ver, na verdade, um afastamento já. Você tem uma ala da igreja que está se afastando cada vez mais da verdade sagrada, está começando a incorporar alguns elementos de tradição, do tradicionalismo, da teologia que começa a surgir e até do paganismo que está sendo sincretizado, porque você tem agora uma relação com o Estado. Então, com esta relação com o Estado, inclusive até ali o livro de Justo Gonzalez, e ele fala da mudança no culto, a instituição da missa. Por exemplo, a incorporação da prática na qual você caminha fora da igreja, procissão, a incorporação chamada procissão, que era uma prática do paganismo romano, a incorporação do incensário, que também alguém pode até justificar que esteve presente no tabernáculo, mas não está presente no Novo Testamento, e foi incorporado como um processo de sincretização, porque era algo presente no culto ao imperador. Né? O mitraísmo, que consegue marcar a definição da data do nascimento do Senhor Jesus Cristo, uma vez que, para aproveitar a data que era celebrado as festividades do mitraísmo, transforma-se agora em Natal, transforma-se agora no nascimento de Cristo. Então são elementos sincretizadores que demonstram essa interação entre o cristianismo e as práticas que havia no paganismo e na religião imperial. Ok? Então você tem